Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ex-bombeiro Maxwell Correia, que é a terceira pessoa que foi presa por causa do caso Marielle, foi transferido hoje para um presídio federal de segurança máxima em Brasília. Ele foi preso ontem após o ex-policial militar Elcio de Queiroz quebrar o pacto de silêncio sobre o assassinato. A delação premiada do ex-PM teve como ponto de partida a transferência dele de um presídio federal para um presídio estadual. Em São Paulo, a polícia identificou e prendeu um torcedor do Flamengo suspeito de ter matado a palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos. Ela morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão entre as torcidas. A Polícia Civil informou que o torcedor, que é professor no Rio de Janeiro, foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial do estádio do Palmeiras. E na economia, uma boa notícia. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de 12,7 bilhões de reais aos trabalhadores. Esse valor corresponde a 99% do lucro obtido no ano passado. Com essa decisão, o trabalhador vai ter um ganho de 7,09%, que é um rendimento acima da inflação. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Eu começo a edição de hoje novamente falando sobre o caso Marielle, porque novos desdobramentos da história aconteceram hoje. O ex-bombeiro Maxwell Correia, o Suel, que foi preso ontem por envolvimento no assassinato da vereadora, foi transferido hoje para um presídio federal de segurança máxima em Brasília. Uma informação importante é que as penitenciárias federais que funcionam atualmente no Brasil têm celas individuais e mantêm os detentos isolados de 22 a 23 horas por dia, ou seja, o detento tem apenas 1 hora livre fora da cela individual. E também há outros mecanismos, como bloqueadores de sinal de celular. Tudo isso para evitar que esses presos, que são considerados de alta periculosidade, continuem a orientar atividades criminosas, por exemplo. No pedido de prisão que foi feito ontem, o Ministério Público cita a participação do ex-bombeiro em crimes graves e audaciosos, como o caso Marielle, incluindo também a organização criminosa armada para a exploração do GatoNet em Rocha Miranda, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. A prisão do ex-bombeiro aconteceu após o ex-policial militar Elcio de Queiroz fazer uma delação premiada em que ele detalhou todo o modus operandi da execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Pela primeira vez em 5 anos, ele confessou a participação no crime. Ele disse que dirigiu o carro usado no ataque à vereadora Marielle Franco e disse que Rony Lessa, que também está preso, mas não confessou até agora a participação no crime, fez os disparos com uma submetralhadora. Ele também disse que o ex-bombeiro, conhecido como Suel, que foi preso ontem, acompanhou a rotina de Marielle por ao menos 7 meses antes do assassinato. Agora, a Força-Tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público vai seguir com a apuração para identificar os mandantes e também a motivação do crime. Eu vou destacar para você agora outros pontos da delação de Elcio de Queiroz à Polícia Federal que aos poucos estão sendo divulgados. Ele contou que o policial militar Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, que foi morto em 2021, foi o responsável por intermediar o contato de Rony Lessa com o mandante do crime. Ele não falou nomes em depoimento, ele só disse que Macalé foi quem levou a missão até Rony Lessa. Elcio de Queiroz também disse que recebeu R$1.000 de Rony Lessa, além de 2 parcelas de R$5.000 cada, que seriam empréstimos. Segundo Rony Lessa, as quantias não tinham nada a ver com a participação no crime especificamente. Ele disse até que ele mesmo não teria ganhado nada e que o crime seria um acerto pessoal, mas
O delator, o ex-PM Elcio de Queiroz, desconfiou aí da versão do amigo, já que ele percebeu que a vida de Rony Lessa mudou muito após o crime. Ele comprou, por exemplo, carros de luxo, inclusive um deles blindado, também comprou uma lancha, fez uma reforma numa casa em Angra dos Reis, e Elcio de Queiroz falou que a partir daí passou a desconfiar que Rony Lessa recebeu sim dinheiro para matar Marielle. Todas essas pistas aí dadas por Elcio de Queiroz nessa delação, que foi fechada com a Polícia Federal e com o Ministério Público, foram comprovadas por meio de provas, inclusive provas que a polícia já tinha, mas que faltavam aí alguns esclarecimentos. Também coordenadas de GPS, fotos e o registro de buscas pelo nome de Marielle, que Rony Lessa fez na internet, também foram usadas para checar os pontos delatados por Elcio de Queiroz. Essa delação premiada do ex-PM teve como ponto de partida a transferência dele de um presídio federal para um presídio estadual, no Distrito Federal. Foi através de um integrante da polícia que os investigadores souberam da intenção de Queiroz em contribuir no caso Marielle Franco. De acordo com a polícia, o ex-PM vinha sendo monitorado diariamente, inclusive com agentes que ganharam a confiança dele. Além disso, segundo os investigadores, provas encontradas que incriminavam Elcio e Rony Lessa contribuíram para que ele decidisse assinar uma delação premiada. O ex-PM foi convencido a colaborar com a investigação após ele desconfiar do amigo. Rony Lessa teria dito para Elcio de Queiroz que não fez pesquisa sobre Marielle, mas o ex-PM descobriu que o amigo mentiu. A polícia encontrou rastros da pesquisa e, com essa quebra de confiança, Elcio quebrou o silêncio, decidiu falar, segundo informações do delegado responsável pelo caso, Guilhermo Catrambi. Por ter feito esse acordo, o ex-policial não vai mais a júri popular pelo assassinato de Marielle e vai ficar mais 8 anos preso. Outro acordo negociado pela defesa do ex-PM é a proteção da família dele. Em entrevista à Globo News, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, disse hoje que, após as revelações de Elcio de Queiroz, é possível que saiam novas delações de pessoas envolvidas no caso. Com essa delação do Elcio, realmente abrem outras possibilidades de delação, não só do Maxwell, mas de outros personagens que venham a ser implicados, que venham a ser investigados, e até mesmo do Rony Lessa. Todas as linhas de investigação possíveis são levadas em consideração, foram levadas e estão sendo levadas. Evidentemente que o Rony Lessa mesmo tem aí um envolvimento com a milícia, então pode-se afirmar que a milícia está envolvida justamente pela participação do Rony Lessa. Agora, o aprofundamento da investigação agora, com essa delação, poderá trazer contornos diferentes. São diligências ainda que se confirmaram em relação à execução e que dão novos e abre-se leque de oportunidades em relação ao mandante, ou mandantes. A nossa comentarista de política aqui da CBN, colunista do jornal Globo, Bela Megali, disse que o ex-policial militar Rony Lessa, que é apontado como o executor do crime, o assassino da vereadora Marielle Franco, chegou a sinalizar um interesse em fazer um acordo de delação premiada. Esse gesto foi feito no início do ano, diretamente feito por Rony Lessa, junto a membros da Secretaria da Polícia Civil do Governo do Rio de Janeiro. Só que essa tratativa não avançou. Segundo Bela Megali, Rony Lessa teve uma conversa inicial na qual chegou a prestar informações que envolveriam, inclusive, o suposto mandante do assassinato de Marielle. E essa sinalização da possibilidade de delação do ex-PM chegou ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que determinou que a Polícia Civil do Estado levasse as declarações dadas por Rony Lessa ao Ministério Público do Rio, que tem Luciano Matos como Procurador-Geral de Justiça. Você acabou de ouvir o procurador aqui no Panorama CBN, mas segundo Bela Megali, as conversas pararam por aí. Ou seja, a possibilidade da delação aconteceu antes da delação que foi fechada pelo amigo, o ex-PM Elcio de Queiroz. Agora que esse pacto de silêncio entre os dois foi quebrado, fica aí a expectativa para saber se Rony Lessa vai falar tudo o que sabe sobre o crime.
Agora vamos para Brasília, porque o presidente Lula disse hoje que vai fazer uma cirurgia para resolver o problema de artrose no quadril. Essa cirurgia deve acontecer em outubro. Para te situar, a artrose é caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste a articulação, levando a um atrito ósseo e também uma inflamação. E de acordo com os médicos de Lula, a única abordagem efetiva para essa condição é a cirurgia, que envolve a substituição do osso afetado por uma prótese. E como essa é uma cirurgia que merece uma atenção especial durante a recuperação, o presidente Lula vinha adiando o procedimento por receio e também para não se afastar do cargo. Só que as dores pioraram nas últimas semanas e, por isso, ele decidiu marcar o procedimento para meados de outubro. Lula diz que não tem conseguido trabalhar com dor e tem ficado de mau humor, mas que vinha agindo como jogador de futebol, que não diz para o técnico para não ir para o banco. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse o seguinte: olha, o presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar é o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar um dia que você vai dizer, vai ter que operar. Então eu tenho que tentar calcular bem, para que no meio de outubro, se for isso que eu vou fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe, 2h30, parece que você está pronto. O médico me disse sexta-feira que, dependendo, sabe, do meu estado físico, com 3 horas depois eu já posso estar dando os passinhos com o andador, sabe? E depois vai depender da minha disciplina de recuperação. Então eu vou fazer. Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe, com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece o financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais, no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje teve atualizações sobre aquela confusão que aconteceu no aeroporto de Roma, na Itália, em que 3 pessoas teriam hostilizado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o filho dele. Esse caso aconteceu há 2 semanas. Ontem, o ministro e os familiares dele prestaram um depoimento presencialmente na Polícia Federal em São Paulo, e o conteúdo foi divulgado hoje. Aos investigadores, o ministro, a mulher dele e os 3 filhos disseram que as ofensas e agressões sofridas no aeroporto tiveram uma motivação política. Nos depoimentos, Alexandre de Moraes e a família dele disseram que os agressores tinham a intenção de constranger o ministro do Supremo Tribunal Federal. De acordo com Alexandre de Moraes, a confusão começou quando a mulher, identificada como Andréia Munarão, abordou o ministro enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP no aeroporto em Roma e começou a chamá-lo de comunista, bandido e comprado. Já dentro da sala, Andréia passou a gravar Alexandre de Moraes com o celular e a gritar para os seus filhos que o ministro havia fraudado as urnas e roubado as eleições. Ainda de acordo com os depoimentos, Andréia foi alertada pelos filhos de Alexandre de Moraes que, se prosseguisse com as ofensas, seria gravada e processada.
Nesse momento, ela teria chamado o marido, Roberto Mantovani, que estava a poucos metros de distância, e Roberto, então, teria começado também a agredir a família de Alexandre de Moraes. Os depoimentos dizem que o homem avançou na direção do filho do ministro, chamando-o de filho de bandido comunista, ladrão, e o seu pai fraudou as eleições. O filho de Alexandre de Moraes tentou aí nesse momento pegar o celular para gravar as agressões, porque ele estava na porta da sala VIP. Foi nesse momento que, segundo os depoimentos, Roberto Mantovani deu um tapa no rosto do filho de Alexandre de Moraes e derrubou o óculos dele. O empresário foi contido por um estrangeiro e chegou a ir embora, mas momentos depois ele retornou à sala e continuou gravando a família de Alexandre de Moraes e a proferir as ofensas. Nesse momento, de acordo com os depoimentos à PF, Alexandre de Moraes foi em direção aos agressores e disse que aquela era a segunda vez que ofendiam e agrediam a sua família e que tiraria fotos para identificá-los e processá-los no Brasil. Mas, mesmo assim, as ofensas continuaram por parte de Roberto Mantovani, Andréa Munarão e o genro do casal Alex Zanata. O ministro então tirou as fotos e em seguida se retirou do local com a família. Nos 5 depoimentos, Alexandre de Moraes, a mulher e os filhos dizem ainda que as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma vão comprovar toda essa dinâmica que eles contaram em depoimento à Polícia Federal. Eu vou relembrar aqui para você o que o outro lado disse sobre essa confusão. O casal Roberto Mantovani e Andréa Munarão negou ter agredido o filho de Alexandre de Moraes. Segundo o advogado do casal, Roberto admitiu só ter afastado com o braço o filho do ministro para defender a esposa. O casal ainda disse que foi vítima de ofensas por parte do filho de Alexandre de Moraes. Roberto também disse à PF que não sabia que a discussão era com o filho de um ministro do STF. Hoje também teve atualização sobre o caso da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, que morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro durante uma confusão entre as torcidas do Flamengo e Palmeiras no entorno do Allianz Parque. Esse caso aconteceu no começo do mês em São Paulo. Hoje, a Polícia Civil identificou e prendeu um torcedor do Flamengo que é suspeito de ter matado a palmeirense. Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, Jonathan Messias Santos da Silva é o homem com barba que aparece em um vídeo de uma câmera de segurança atirando a garrafa. Ele é servidor concursado da Secretaria Municipal de Educação do Rio, onde ele atua como diretor e professor de uma escola. Ele não tem antecedentes criminais, tem 33 anos e um filho de 2 anos. E estava com o irmão e 2 amigos em São Paulo no dia dessa confusão entre as torcidas do Flamengo e do Palmeiras. Ele foi encontrado hoje pela polícia no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação do Rio informou que o profissional foi afastado do cargo após a prisão. A Polícia Civil informou que o torcedor do Flamengo ele foi identificado dessa vez por um sistema de reconhecimento facial do estádio do Palmeiras, porque você deve se lembrar que logo após o crime a polícia prendeu um outro homem. Aí o Ministério Público de São Paulo pediu a soltura desse homem por não ter a convicção de que foi ele quem atirou a garrafa que vitimou Gabriela. Segundo o Ministério Público, um torcedor que tem barba e que estava de blusa cinza teria jogado a garrafa contra os palmeirenses, entre eles Gabriela. E o homem que tinha sido preso não tinha as mesmas características físicas. Agora, a nova investigação usou a reconstituição virtual e chegou à conclusão que apenas essa garrafa foi atirada antes da Gabriela se ferir no pescoço. Quem explicou isso foi o delegado do caso, Antônio Carlos Desgualdo. Então, nós conseguimos identificar o momento em que ela se fere e conseguimos identificar do outro lado o momento em que é arremessada a garrafa e o momento que a garrafa se quebra, inclusive com isolamento de som. Então, daí nós conseguimos estabelecer toda essa trajetória, como é que se deu e assim por diante. De acordo com a reconstituição virtual, Jonathan teria sido o único responsável pela morte da Gabriela. Com isso, foi descartada a participação na morte de outro suspeito. Os investigadores disseram que um laudo indicou que a lesão fatal causou um corte de 3 centímetros no pescoço de Gabriela e que provocou uma grave hemorragia na palmeirense.
Na economia, uma notícia boa. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de 12,7 bilhões de reais aos trabalhadores. Esse valor corresponde a 99% do lucro obtido no ano passado, que foi de 12,8 bilhões. A estimativa é que mais de 80 milhões de pessoas sejam contempladas. Com essa decisão, o trabalhador vai ter um ganho de 7,09% de rendimento. Isso é acima da inflação. Então eu vou dar um exemplo aqui para você como deve funcionar na prática. Para cada R$100 de saldo, o trabalhador deve receber R$ 2,37. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, apesar da previsão inicial do pagamento ser em agosto, a distribuição dos lucros foi antecipada. Primeiramente, a partir de 1º de agosto. A própria Caixa está preparada para fazer imediatamente assim que sair a publicação. Então, o Conselho acolheu a solicitação da Caixa, estão preparados, já fizeram a lição de casa e pode fazer imediatamente. Agora vamos para a parte prática, para saber se você tem ou não direito de receber aí esse lucro do FGTS. Segundo o Ministério do Trabalho, quem já tinha saldo do FGTS até o dia 31 de dezembro do ano passado tem direito a receber. Já quem começou a trabalhar este ano não tem direito. Claro que ao longo da programação da CBN a gente conversou com especialistas sobre esse assunto. O economista César Bergo explicou que quanto maior o saldo que o trabalhador tiver na conta, maior será o crédito recebido. E as regras para sacar os recursos seguem as que já existem. A cada R$1.000 que o trabalhador tem no fundo de garantia, ele vai receber cerca de R$28 de crédito de rendimento. Portanto, ele vai poder sacar dentro daquelas regras de mercado, aposentadoria, demissão sem justa causa, outro fator também que é autorizado pelo governo. Portanto, a rentabilidade do Fundo de Garantia, hoje, esse ano, vai ficar acima da inflação, isso que é importante. Quando o repasse for feito, você pode consultar o seu saldo e também extrato no aplicativo oficial FGTS. Aproveitando que eu estou na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,55% aos 122.007 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,36%, cotado a R$ 4,750. Já o euro encerrou o dia em alta de 0,26%, cotado a R$ 5,250. Agora eu vou retomar um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que está relacionado com a medida provisória que o governo publicou hoje, que regulamenta as apostas esportivas. Como é uma medida provisória, as regras já estão em vigor, mas terão de ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. Agora, eu vou contar para você quais são aí essas novas regras, né? As empresas conhecidas como bets serão agora taxadas em 18% sobre o chamado Gross Gaming Revenue, que é uma receita obtida com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda sobre a premiação. Sobre o prêmio, as bets vão ter que pagar 30% de imposto de renda. Com isso, segundo as projeções do Ministério da Fazenda, o governo pode arrecadar até R$ 2 bilhões em 2024 com essa regulamentação. E nos anos seguintes, a estimativa varia entre 6 e 12 bilhões de reais. Os impostos vão para as áreas de segurança, esporte, educação básica e ações sociais. Desde 2018, as casas de aposta tinham autorização para funcionar, mas não eram taxadas pela falta de regulamentação. O setor comemorou a medida, que saiu depois de tantos anos, mas ao mesmo tempo criticou a alta taxação. O diretor técnico do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, Arthur Silva, disse para nossa reportagem que países que fizeram dessa forma, como o Brasil, provocaram o aumento da ilegalidade.
A preocupação é em tentar trazer essa carga tributária para um patamar razoável, né, global, já que não são 18% sobre o faturamento que está sendo divulgado, mas na verdade 18% a mais do que toda a carga tributária brasileira. Hoje ela aponta acima dos 30% totais. A experiência internacional mostra que países que tentaram tributar muito acabaram criando um grande mercado ilegal. E a pretensão arrecadatória do governo é frustrada, porque a base diminui. O setor vai tentar reverter a tributação no Congresso Nacional, que, como eu disse, precisa validar essa MP. E se a taxação continuar alta, o setor já adiantou que os custos vão ser repassados ao apostador. Mas os efeitos da MP, que começou a valer hoje, só devem começar a valer mesmo no ano que vem. Isso porque o governo ainda precisa editar 6 portarias para tratar de temas específicos, como o credenciamento das empresas, pagamento, publicidade e até combate à manipulação de resultados. Depois, as bets terão 6 meses para se credenciar. Quem não fizer isso vai atuar de forma ilegal e o governo promete fiscalizar em tempo real. O assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Francisco Mansur, explicou isso durante uma entrevista à Globo News. Nós vamos criar aqui dentro do Ministério da Fazenda uma sala de monitoramento onde todas as empresas credenciadas no Brasil vão estar em tempo real dividindo as informações sobre as apostas recebidas com o governo federal, capazes de fiscalizar em tempo real o recolhimento correto dos impostos. E o que vai acontecer com quem não se credenciar? Vai estar praticando uma atividade ilegal e nós vamos coibir a prática dessa atividade ilegal. A MP proíbe também que qualquer pessoa com influência no resultado de um jogo faça apostas, como, por exemplo, dirigentes, técnicos, árbitros e atletas, além de funcionários e também donos das bets. Menores de 18 anos também não vão poder apostar. No noticiário internacional, eu vou levar você lá para a China, porque o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, foi demitido hoje após ficar um mês sem aparecer em público. Mas o motivo para a remoção de Qin do cargo, que ele ocupava desde dezembro de 2022, não foi informado. E essa história ela é bem misteriosa, porque na semana passada o ex-chanceler ele deveria ter se reunido com o emissário americano para o clima John Kerry, mas ele deixou de comparecer ao encontro sem qualquer justificativa. E eu falei para você que essa história é estranha porque a China se manteve em silêncio por semanas sobre o destino de Qin. A última vez que ele foi visto em público foi no dia 25 de junho. E a ausência gerou uma tempestade de especulações sobre se ele havia sido demitido ou se ele era alvo de alguma investigação oficial. A princípio, as autoridades chinesas alegaram razões de saúde para explicar essa ausência, mas a justificativa não calou os rumores de que ele estaria oficialmente sendo investigado por um suposto caso com uma apresentadora de TV. Lembro para você que não é assim fora do comum pessoas desaparecerem na China e depois voltarem como se nada tivesse acontecido. E no esporte, o filho do lendário jogador de basquete LeBron James, o Bronny James, foi parar na UTI após sofrer uma parada cardíaca. Chama a atenção que ele tem 18 anos e ele teria passado mal durante um treino de basquete na universidade na segunda-feira. As informações são do TMZ. De acordo com o porta-voz da família, agora o filho de LeBron está estável e não está mais na UTI. E a família pediu privacidade. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!